Galera, as conversas de Bruno Henrique foram divulgadas, cara. A Polícia Federal tirou os prints das conversas de WhatsApp de Bruno Henrique e divulgou. Olha só que enrascada que o Bruno Henrique se meteu, hein? Ele está sendo indiciado pela Polícia Federal e agora vamos ver o que vai acontecer. Temos aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil trazendo as últimas informações e últimas notícias sobre o caso Bruno Henrique. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Sim, companheiros, terça-feira, 15 de abril, e a bomba caiu agora à noite. A Polícia Federal, então, indiciou Bruno Henrique e mais 9 familiares por conta do suposto esquema de apostas, um cartão amarelo que ele teria forçado no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro em 2023 para beneficiar aí apostadores. A informação foi publicada primeiro pelo site Metrópolis e confirmada aqui pela equipe da ESPN. A Polícia Federal, olha só, analisou mais de quase 4.000 mensagens, 3.989 conversas no celular do atacante do Flamengo, e a informação completa está no nosso site espn.com.br. A maior parte dessas mensagens estava vazia ou apagada, o que pode indicar que o atleta deletou parte dos registros. Entretanto, no aparelho do irmão do jogador, há registros de diálogos que mostram o suposto envolvimento dele no esquema para levar um cartão contra o Santos. Uma das conversas divulgadas pelo Metrópolis mostrou aí a troca de mensagens no dia 29 de agosto de 23, portanto, 2 meses antes do duelo pelo Brasileirão. A gente já vai ver os prints. Antes, deixa eu dar boa noite para o Elton. Já de cara, vou te dizer que eu acho decepcionante esse tipo de notícia de um jogador tão bom quanto o Bruno Henrique, que realmente parece ter se complicado pelo que a gente vê e vai ver daqui a pouquinho nos prints. Boa noite, Elton. Boa noite, Edu. Para você, para o fã de esporte que está assistindo a gente, realmente a gente tem falado muito nos últimos anos sobre casos de atletas e até árbitros, né, em alguns momentos, envolvidos em escândalos. E, infelizmente, chega também a elite do futebol brasileiro, onde tudo é visto, onde tudo é monitorado e, claro, ainda é suspeito, mas parece que ficou algo muito escancarado, que até nos principais campeonatos do Brasil, nos campeonatos de elite do Brasil, acontecem casos de corrupção. Bom, antes de mais nada, vamos ver o lance do Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique contra o Santos. Finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Tem essa disputa de bola ali com o Soteldo, ele deixa o pé, toma cartão amarelo, segue insistindo ali com o árbitro e recebe o cartão vermelho. Então, de novo aí, uma câmera mais fechada, a gente vê o comportamento do Bruno Henrique com a lupa, com a lente de aumento. É estranho como ele segue insistindo, Elton, numa reclamação ali que, evidentemente, só geraria um cartão a mais, né? Exatamente. E aí, 2 meses antes desse lance, teve essa conversa com o irmão do Bruno Henrique, e que a Polícia Federal incluiu ali no inquérito. Então, Bruno Henrique indiciado pela Polícia Federal. E aí a gente vê as informações. O tio, o Vander Júnior, é o irmão do Bruno Henrique. Ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Sim. Quando o pessoal mandar o terceiro, liga a nós, hein? Contra o Santos. Daqui quantas semanas? Olha aí no Google. 29 de outubro. Aí, algum tempo depois, será que você aguenta ficar até lá sem cartão? Hahaha. Não vou reclamar se eu entrar forte em alguém. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí tem... Cara, parece brincadeira de colégio, brincadeira de criança isso aqui, cara. Que coisa ridícula, cara. Eu tô revoltado, velho. Tem que ser muito burro pra fazer um negócio desse, cara. Mas segue a conversa, né? Essa outra, você não pode ser. Temos nomes iguais. Vai dar ruim? O que era? Vai. Negócio de aposta aqui. Uai, dá essa ideia aí que eu vou apostar aqui. Estou precisando de dinheiro. Continua a conversa, então, do irmão do Bruno Henrique, o Vander, também indiciado pela Polícia Federal, nesta terça-feira. Viu? Meu olho até brilhou.
dá para tomar um cartão hoje não. Aí o Bruno Henrique, dá não, tenho um já. Deu certo, conseguiu aí. Quer dizer, algum tempo depois, vem a mensagem. Se eu ganhar R$1.000, tá bom, se for coisa certa, diz o... Cara, olha aí, velho, R$1.000, dinheiro de pinga. Nossa, cara, que valor ridículo, velho. Meu, se fosse 1 milhão, ainda assim é errado, tá, galera? Mas assim, o que eu quero dizer é que R$1.000 não dá pra fazer nada com R$1.000, cara. Nada. Por que que o Bruno Henrique não deu esse dinheiro pro cara, velho? Irmão dele. Olha que... É revoltante, não é? Você consegue imaginar o tamanho da besteira que o Bruno Henrique fez, cara? Wander. O Bruno Henrique responde: tem que ter 10 mil todo final de semana. O irmão do Bruno Henrique responde: ah tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000, ia apostar agora. Manda numa conta de terceiro e ele me manda. Tô vendo aqui já. Você não dá. Como quem diz, você não pode apostar por causa do parentesco, né? Você conseguiu fazer transferência Pix no valor alto da sua conta? Consigo, Bruno Henrique, responde o irmão dele. Qual o valor? 10 contos. Wander Júnior responde, então, consigo. Me manda seu Pix aí. Vou te mandar os 10 mil. Fazer gol, hein? Lá no meu Cartola. E você transferir pro Pix que eu te mandar aí. É inacreditável, cara, que isso aconteceu. Meu Deus, que pesadelo, velho. Esse foi, então, o último dos nossos prints selecionados. Repito, quase 4 mil mensagens que fazem parte do inquérito. Carol, só me confirma, foram 7 mil páginas, é isso? Não. Desculpa, quase 800 páginas no inquérito da Polícia Federal. 3.989 mensagens. Quer dizer, é muita prova colhida pela Polícia Federal nesses meses todos, né? Muito trabalho ali envolvido, Elton. Quer dizer, o Bruno Henrique já tinha sido alvo de uma busca no ano passado no escritório dele, na casa dele, até no Flamengo foram capturadas ali mensagens nos computadores. O que eu não entendo é como um jogador que ganha tanto precisa fazer esse tipo de coisa, que é um crime, e ele tem que ter consciência disso. E o Lucas Paquetá... Cara, nem se não fosse crime, galera, nem se não fosse, nem que não fosse, R$1.000 pro Bruno Henrique é 1 centavo pra mim, cara. Não é nada. Que também teve aquele caso mal explicado. Isso já tinha acontecido com o Lucas Paquetá, né? E mais, vou chegar até nesse ponto. Eu acho que primeiro, que eu acho que é importante, né, isso acabou estourando hoje, a gente vai, obviamente, para o lado jurídico da história, né, do lado policial da história, e a gente tenta entender o porquê dessas coisas acontecerem. O Bruno Henrique é um jogador de muito sucesso no futebol brasileiro, deve ter um dos maiores salários do futebol na América do Sul, né? Não deve ganhar pouco, até porque renovou o contrato, jogador que é importante na história do Flamengo, ou 2 seja, milhões. É um jogador que recebe muito bem, tem um salário muito acima da média. Vocês se lembram quando o Palmeiras queria contratar o Bruno Henrique? Eles ofereceram mais de 2 milhões por mês, né? Então o Bruno Henrique renovou com o Flamengo aproximadamente por esse salário aí, cara. De 2 milhões, porque teve luvas, teve um monte de coisa incluso. E o cara fazer uma burrice dessa, um negócio absurdo desse, cara. Um valor... Nossa... Padrão até dos ricos no Brasil. E aí contando diversas profissões, ou seja, é um cara que financeiramente estaria tranquilamente no topo da pirâmide financeira, né, econômica do Brasil, pelo que ganha como jogador de futebol e merecidamente por ser um atleta de alto rendimento, mas vem de uma origem que talvez não saiba lidar com isso. E a gente vê pela conversa com o irmão, né, que também envolve outras pessoas da família, que, logicamente, um jogador que não foi preparado para ter essa educação financeira e, consequentemente, a família não tem também toda essa educação financeira, não saber lidar com as situações de um parente estar rico e você, o parente rico, né, querer ajudar a sua família, porque todo jogador quer ajudar a sua família, muitos querem ajudar a todo custo, né? E aparentemente, porque caso é suspeito ainda, obviamente, alvo de investigação, aparentemente,
por tentar ajudar a sua família, não olha para a sua própria dignidade, né? Que ele conquistou como atleta de futebol. E aí tem um ponto, você falou do caso do Paquetá, essas mensagens, elas são de outubro de 2023. Em fevereiro do mesmo ano, estourou um caso no Brasil inteiro, onde vários jogadores foram afastados, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente. O Ministério Público de Goiás iniciou aquela investigação, né, partindo de uma denúncia do presidente do Vila Nova. E a gente viu o que aconteceu, vários jogadores acabaram sendo afastados, alguns até encerraram uma carreira, estão jogando em futebol amador. Aconteceu antes dessas conversas. Então, não era algo que se tornou um precedente. Já tinha acontecido no Brasil e já tinham acontecido punições com atletas de futebol de alto rendimento também. Ou seja, é negar a realidade, é passar por cima de algo que já tinha acontecido no Brasil e achar que está acima do bem e do mal. Pelo menos é isso que aparenta ser. O que é um grande problema, inclusive, para a classe jogador de futebol. E aí independe, Edu, de estar no topo da pirâmide, disputando o Libertadores, sendo campeão da Libertadores, sendo campeão brasileiro, ou estar na última divisão do Campeonato Brasileiro, onde normalmente, geralmente, você recebe muito pouco e é pouco visto, onde, teoricamente, as apostas acontecem com maior frequência. E é claro que muitas vezes, pelo volume de apostas, há um estranhamento. Então, não é difícil detectar uma anomalia no número de apostas em determinada situação, ou no número de gols, ou no cartão amarelo. Nesse caso, sempre ressaltando, né? O Flamengo até emitiu uma nota oficial, faz parte da nossa reportagem também o que o Flamengo respondeu, né? Sobre... o clube ainda não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados acerca do Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. É claro, essa é a nota do Flamengo. É claro que agora vai ter uma discussão jurídica e os advogados tentando inocentar o Bruno Henrique com essas provas que a gente está vendo. São muitas provas colhidas pela Polícia Federal, né? E só para complementar a informação, que também está no nosso site, no spn.com.br, além do atacante, outras 10 pessoas foram indiciadas. Como a gente viu, o irmão dele, o Vander Nunes Pinto Júnior, Ludmila Araújo Lima, que é a esposa do irmão, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do atleta, todos eles teriam realizado as apostas. Então, o Bruno Henrique e o Vander foram indiciados por fraude e estelionato. Na primeira, a pena é de 2 a 6 anos de prisão. Na segunda, que é fraude, caso de estelionato, de 1 a 5 anos de prisão. Prisão. Então, a gente está falando, ele pode ter uma punição desportiva. Inclusive, o Luciano Borges, que trabalha na nossa equipe de apuração, trouxe a informação, né, que todo esse material já foi pedido pelo STJD, então devemos ter aí um prosseguimento desportivo. Ele pode ter uma punição do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, mas pode ter prisão. Sim, estelionato, fraude, formação de quadrilha, tudo isso pode ser... Cara, que loucura, né, velho? Um negócio tão ridículo, né, cara? Um negócio tão ridículo e o cara pode ser preso, velho. Qual a necessidade? Pra que se envolver num negócio ridículo desse? Meu, era só mandar o dinheiro pra família dele, pro irmão dele. Aí o cara me faz um negócio desse, cara. É muita inocência ou burrice, cara. Me perdoe, Bruno Henrique, mas você merece que eu fale isso aqui, cara. Você foi muito burro. Meu Deus do céu, olha a cagada que você fez. Citado, né? Vamos dar mais uma olhada no print, mais uma vez, da conversa do Bruno Henrique, que é a conversa mais comprometedora, né? Porque fala 2 meses antes do jogo contra o Santos, diz aí, o que contra o Santos, tá ali, ó. Porque primeiro ele pergunta, quantos cartões você tem? 2, daí ele fala, isso. Quando tomar o terceiro, liga a nós, hein? O Bruno Henrique responde, contra o Santos. Daqui quantas semanas? Olha no Google. Aí o Vander Júnior, um tempo depois, viu ali 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém.
boa, já vou guardar o dinheiro em investimento feito com sucesso, é o que diz o Vander, irmão do Bruno Henrique. Até a apuração de colegas dão conta que o Bruno Henrique até tomou o cartão antes do jogo contra o Santos. Mas, de qualquer forma, essa mensagem é muito comprometedora. E tem parte também, que nossa reportagem conseguiu ter acesso, onde o irmão do Bruno Henrique fala para agradecer ao Soteldo, ironicamente, obviamente, né, pelo lance que gerou o cartão amarelo, que era o objetivo, né, levar o cartão amarelo. Ele acabou levando o cartão amarelo, o vermelho depois. A gente está vendo o lance aqui, o Soteldo, ele dá a caneta e o Bruno Henrique acaba puxando, né, e aí a falta acontece e o cartão amarelo vem. E aí ele continua reclamando, né? E aí acaba levando o cartão vermelho do árbitro. Então, exatamente esse jogo pelo diálogo e exatamente esse lance, né? Ainda citando o Soteldo, que faz parte aí dessa jogada. O que me parece, a gente estava falando aqui sobre por que um jogador que ganha tanto precisa fazer esse tipo de coisa. Porque algumas apostas foram de R$300 para a pessoa ganhar R$1.000. Quer dizer, é um valor para o salário do Bruno Henrique realmente irrisório. Me parece, e aí eu tentando imaginar o que acontece, que é uma forma de ele não dar o dinheiro para a pessoa, mas ajudar a pessoa a conseguir o dinheiro na aposta. Não, achando que isso é uma forma melhor para ele do que dar o dinheiro. Seria tão... deve estar feliz agora, né? Ele, o irmão dele, agora deve estar feliz, né? Com essa idiotice. Que idiotice, cara. Poxa, eu acho que eu tô mais nervoso que eles, porque eu não consigo me conformar, cara. Porque eu gosto do cara, velho. Por isso que eu tô puto, por isso que eu tô furioso. Se eu não gostasse do Bruno Henrique, se fosse um Zé Ninguém, eu não tava nem aí, nem vídeo eu faria. Mas eu tô revoltado, cara, indignado, porque... Poxa vida, cara, é inacreditável, velho. É mais fácil dar o dinheiro, né, Elton? Sim. Agora que ele vai ter que enfrentar essa conversa, todo esse caso com a Polícia Federal, indiciado, eu repito, vai sair muito mais caro para ele. Sim, e essa questão, a gente volta à história, né, de educação financeira, infelizmente, muitos querendo levar vantagem em tudo, o que eu acho que nesse caso acontece, porque vira uma teia ali, né, Edu? De várias pessoas sendo contatadas, várias contas sendo criadas, vários jogos sendo monitorados, então acaba sendo a questão de levar vantagem em tudo. A gente hoje tem um pouco mais de controle, né, com relação a isso. Aliás, as empresas, né, de apostas, as casas de apostas estão muito mais atentas, estão contribuindo demais, inclusive, né, para que a lisura aconteça, que eu acho que é importantíssimo. O governo tem intervido muito com relação a isso também, mas os apostadores, né, acho que passam por cima de tudo isso. Claro que a gente está falando de 2 anos. De 2 anos para cá, muita coisa aconteceu. Aconteceu esse caso que eu falei, né, que surgiu lá em Goiânia e que tomou o Brasil inteiro, e aí as coisas começaram a se equilibrar, a se regulamentar de uma maneira até mais consistente. Mas é claro que quando a gente olha, isso valeria para um jogador que disputa o último campeonato do Brasil na pior equipe do Brasil, né? Que a gente sabe que às vezes nem ganha salário, né? Ganha um salário mínimo e, se muito, ganha um salário mínimo. Mas a questão é você olhar para um cara que radar de seleção brasileira, jogou na Europa, joga no maior elenco do Brasil, é ídolo dessa torcida, conquistou tudo que tinha que conquistar, e você falar realmente por R$1.000, né? Que como eu falei, topo da pirâmide, para ele deve gastar isso no café da manhã, talvez. Né? E com todo o mérito que tem, volto a repetir, com relação ao trabalho que fez, porque é um atleta de alto rendimento. Mas ele não dá para compactuar com isso que acabou acontecendo e colocou a carreira dele, ou pelo menos, obviamente que as investigações seguem, né? Coloca o seu nome, né? A sua história como atleta profissional em risco. A gente viu ali o print, a conversa do Bruno Henrique com o irmão. Então, uma conversa 2 meses antes do jogo contra o Santos. De acordo com a Polícia Federal, na véspera dessa partida, o Bruno Henrique ligou para o Vander para confirmar que tomaria o cartão. Então, os números aqui. O irmão do jogador, o Vander, teria apostado R$380 e obteve um retorno de R$1.180. A Ludmila, a cunhada, fez apostas em 2 plataformas diferentes, ganhou R$1.180 numa, R$1.425 na outra. A Poliana, um valor semelhante. Então,
os familiares do Bruno Henrique envolvidos nessa aposta. Ou seja, né, galera, se o Bruno Henrique tivesse feito um Pix de 10 mil reais ali para dividir entre todos, sobraria dinheiro e ele agora não estaria passando por essa dor de cabeça, né, cara? E isso daí vai prejudicar o Flamengo, cara, porque o Flamengo vai perder um jogador importante, né? O Bruno Henrique é importante para o time, né? E devido a isso aí, a gente vai perder o cara, velho. É isso, R$1.000 é um cafezinho para quem ganha um salário alto. É um cafezinho pra gente, um pão francês, né? E tem uma coisa, Elton, por que apagou as mensagens, né? Sim. As mensagens e as pessoas acham que apagando a mensagem do celular, tá resolvido, eu apaguei aqui. Não, a gente sabe que, obviamente, tem formas de buscar as mensagens apagadas. Sim. E isso até aponta a culpa por que apagou. Exatamente. Né? E aí vai pegar o celular do irmão e perceber toda a conversa, né? Talvez o Bruno Henrique tenha caído na real depois do que ele fez é crime, né? Então isso, logicamente, depõe contra ele. Essa investigação, a gente está falando de 2023, né? Surgiram agora as provas, né? A nossa equipe teve acesso, eu acho que está público desde o início da noite, então é uma investigação que já dura muito tempo. E imagino também, né, que nesse período, todos os atletas profissionais, todos aqueles que viram o que aconteceu com os jogadores aqui no futebol brasileiro, todos aqueles que estão vendo a situação do Paquetá, de outros jogadores também fora do Brasil, né? Já tivemos punições de jogadores que confessaram ser viciados em apostas e sendo afastados. Isso aconteceu com o Sandro Tonali, por exemplo, jogador italiano que está no Newcastle, voltou a jogar recentemente. Vários outros passaram por isso, né? Então, a observação nesses últimos anos de que isso se tornou muito grave, né? E é um problema de saúde mental, inclusive, né? Porque se torna vício, muitas vezes, pessoas viciadas, e por isso eu acho que as empresas elas estão entendendo isso também, tentando educar da melhor maneira possível, porque elas também fazem parte desse processo de educação, de ser algo recreativo e não o sustento da pessoa. Eu acho que os jogadores, acho que a comunidade, né, esportiva começou a entender o tamanho da gravidade. E não sei se as mensagens foram apagadas nesse período, mas de qualquer forma, imagino que ele tenha entendido que o que ele fez é muito grave. E a gente discutiu aqui, né, a possibilidade de não ter esse tipo de aposta, de um jogador tomar um cartão amarelo, porque teria que ser aposta só positiva. Não, vai marcar gols, porque aí não depende só dele, de uma pessoa ir lá e conseguir marcar 2 gols numa partida, por exemplo. Então isso talvez fosse uma situação interessante de não depender de uma pessoa para ter um evento, né? A gente, acho que você vai se lembrar, Elton, a gente mostrou uma reportagem aqui feita na Inglaterra de um ex-jogador que hoje dá palestras. Sim. Ele foi banido do futebol e ele dá palestras, reportagem do João Castelo Branco, sim, sobre como ele se arrepende de ter feito isso. E ele faz palestra para atletas, para outros jogadores, da importância de ter um jogo limpo e como foi ruim para a vida dele ter feito isso e acabar banido do futebol. O que a gente pode estar vendo acontecer com o Bruno Henrique. Claro, não estou prejulgando, cabe às autoridades fazerem isso. Mas são várias provas que a gente está vendo, concretas, que a Polícia Federal coletou e agora indiciou o artilheiro, o atacante do Flamengo. E os desdobramentos, eles serão muitos, né? Porque tem muita coisa ainda a ser esclarecida. Acho que a defesa do Bruno Henrique, principalmente, né? Trazer aí provas de que ele é inocente e o Flamengo está absolutamente correto, né? O atleta, ele tem a presunção da inocência e a gente tem que também dar a ele essa presunção de inocência. Eu acho que isso, para qualquer um que é suspeito hoje, a investigação, ela segue um relatório extenso, são vários diálogos ali com várias pessoas diferentes, não só com ele, ou seja, várias pessoas estão envolvidas nessa história, mas, de fato, por ele ser o cara protagonista do lance, né? Porque se não fosse por ele, a aposta não seria validada. Ele acaba sendo, obviamente, o pivô, né, de toda essa história. Né, porque você ter contato com uma pessoa que pode lhe dar a possibilidade de conquistar a grana, acaba sendo muito grave, Edu. Né, porque você assumir a responsabilidade por alguém em algo ilícito.
E isso, a gravidade disso é enorme. Então, é claro que tudo isso ainda vai ser investigado e a gente espera que não tenha mais gente nessa história, mas, de qualquer forma, fica um alerta gigantesco para a comunidade do futebol, porque a gente está falando de um cara que bom, eu digo, e tem que falar isso 1000 vezes, o cara é um dos principais jogadores do futebol da América do Sul, ele conquistou tudo o que era possível de 2019 para cá, e está num clube de uma torcida gigantesca, de uma camisa pesadíssima, e é com ele que acontece isso. A gente não está falando de maior respeito do mundo, porque todos estão ali se esforçando para serem atletas profissionais, em ter o seu salário, mas muita gente se submete a isso, porque às vezes tem 3, 4, 5 meses de salários atrasados, quer colocar comida na mesa e acaba se submetendo a situações que muitas vezes é forçado a fazer e está errado, mas é uma circunstância diferente. Mas a gente está falando do Bruno Henrique, né? Tá aí, galera, eu não aguento mais isso, cara. É inacreditável, Eu tô profundamente triste. Eu tô profundamente abatido com essa notícia, cara. Eu tinha até esquecido dessa notícia aí. Foi em novembro, né, que começou as investigações, né, que foram lá no CT Ninho do Urubu. A PF pegou o celular do Bruno Henrique, foram até os parentes, os familiares dele, pegaram o celular de todo mundo e levaram para investigação. Daí foi descoberto que havia mais de 3.000 mensagens, cara, do Bruno Henrique com o irmão dele. Cara, que loucura, galera. Que loucura. Eu tô passado, velho. Sinceramente, eu nem sei o que falar, cara. Depois desses prints aí que foram divulgados pela APF, o que vocês acham que vão acontecer? Agora o STJD já pediu a PF, a Polícia Federal, né, para tomar parte da investigação. Eles querem também os prints. Eles querem agora montar um quebra-cabeça ali para julgar o Bruno Henrique. E o que pode acontecer com o Bruno Henrique? Todo mundo sabe, né? Olha o que está acontecendo com o Lucas Paquetá. Já faz tempo que ele está sendo julgado. E lá na Inglaterra, eles querem a expulsão do Paquetá do futebol. Eles querem banir o Paquetá do futebol. E isso pode acontecer com o Bruno Henrique. Porque é muito sério, cara. É muito grave isso, cara. Uma coisa tão séria por nada. Um valor... Nossa, R$1.000, cara. R$1.000. Inacreditável. O cara que ganha hoje 2 milhões por mês passar por um negócio desse é ridículo. É ridículo, cara. Valeu. Eu nem sei o que falar. Valeu.